Meu nome é Daniel, vocês já me conhecem, eu sou o criador do grupo CA Service Desk Manager Brasil no Facebook e eu estou aqui para ensinar vocês a como utilizar, quais são as melhores práticas para se utilizar o recurso de workflow clássico na ferramenta e quais são as dificuldades mais comuns assim que os usuários têm, né, quando vão começar a usar esse recurso, né? Bom, o que vai ser necessário vocês terem customizado, né? Vocês vão ter que customizar algumas coisas, tá? Para vocês conseguir tirar um melhor proveito, né, dessa funcionalidade, né? Uh, Algumas coisas que são importantes. Primeiro, macros. Vocês sabem que as tarefas podem, tanto tarefas quanto eventos, né, podem estar associadas, podem executar, né, ações automatizadas, ações em spell, né? E isso nativamente na ferramenta não é permitido. Né? Não vem a opção de criar ação e condição, ações e condições não podem ser criadas dentro do formulário de detail macro, né? Então eu tive que customizar o formulário detail macro e o formulário list macro, né, para que eles permitissem a criação desse tipo de ação e condição. Além disso, o que eu precisei fazer também? Eu precisei fazer uma customização que eu já abordei inclusive no grupo chamada contatos de objeto, para que eu consiga, além de associar uma tarefa a um responsável ou grupo estaticamente, que é o recurso que já existe nativamente, eu consiga também associar essa tarefa a um contato dinâmico, né? A um contato que, nesse caso aqui, para essa tarefa de aprovação, ele está associando essa tarefa para o supervisor do solicitante. O que é o supervisor do solicitante? Então, imaginando que seja eu o solicitante, né, lá nas informações organizacionais desse contato existe um grupo chamado supervisor, né, onde que seria o chefe, né, o grupo de chefia dessa pessoa. Né? Como é que eu faço para popular isso em todos os contatos? Bom, eu tenho uma customização que, através de um recurso do LDAP Sync, né, que é um recurso que sincroniza o meu LDAP com os usuários da ferramenta, né, além de toda vez que eu populo a informação de departamento, ele já busca o respectivo grupo de chefia. Né, existe toda uma padronização de nome para que isso seja possível, né, e existe uma trigger, né, toda vez que algum contato de analista é alterado, né, ou criado, né, ele já popula automaticamente esse grupo de supervisor. Caso vocês não tivessem essa customização de contato de objeto incorporado na ferramenta, vocês teriam que criar uma macro de ação, né, e essa macro de ação teria que buscar essa informação em tempo de execução da requisição, o que acaba não sendo muito prático. Essa requisição que eu criei para vocês de exemplo, tá, ela tem três propriedades. Uma propriedade de opção, onde são permitidos três opções, né, incluir, excluir e alterar, e duas outras propriedades que é só para enfeite, na verdade. Existe três tarefas de fluxo de trabalho. Vocês notem que eu criei uma tarefa nova, um tipo de tarefa nova chamada preenchimento. Outra hora eu vou explicar todos os tipos de tarefa e quais as finalidades. Né? E nessa tarefa ela é automaticamente atribuída ao criador da ocorrência, né, do ticket dessa ocorrência, né, e ela é concluída automaticamente. Como é que eu fiz isso? Quando ela é executada, né, o primeiro status que qualquer tarefa assume é o status de aguardar e logo em seguida o status pendente. Né? Quando chegar a hora dela ser executada. Né? E quando ela atinge o status pendente, eu concluo essa tarefa automaticamente executando uma macro de ação. Né? Essa macro de ação simplesmente altera o valor dessa tarefa, o status dela para comp, que é o status do concluído. Né? Vocês viram que eu estou usando aqui uma função chamada alterar valor. Bom, eu poderia fazer o mesmo resultado simplesmente fazendo isso aqui, ó, na tarefa. Status, opa, status igual a comp. Né? Se eu fizesse isso aqui e ligasse essa opção o bloquear objeto ele deixa a tarefa e o ticket instanciado. Né? Eles estão, para quem entende um pouquinho de spell, ele está instanciado, existe um group leader associado a ele. Né? E
Então eu posso alterar qualquer atributo, e ele vai fazer o checkout e o check-in, né, automaticamente. O bloquear objeto faz o checkout, né, e quando ele finaliza a ação, né, ele faz o check-in. Só que isso aqui é um recurso problemático. Né? Eu acabei tendo que desenvolver esse alterar o valor, porque esse alterar o valor ele é uma função tolerante a falha. Se ele não conseguir fazer a primeira vez, pelo fato daquele registro estar sendo utilizado por outro usuário ou mesmo por uma outra ação spell, né, ele vai tentar de novo, tentar até conseguir, né, porque eu não quero correr o risco do meu workflow ficar travado. Né. Bom, então a recomendação é não utilizem esse bloquear objeto, tá? Vocês vão ter problemas, tá? Eu sei por experiência própria. Vamos lá. Então, depois disso, dessa tarefa de preenchimento, eu só criei ela para mim ter a possibilidade nessa requisição vamos dizer que eu tivesse aqui na tarefa 30 e esse usuário quisesse devolver essa tarefa para o solicitante. Né? Ele poderia fazer isso. Eu vou explicar isso para vocês em outro vídeo. Depois disso, ele vai para uma tarefa de aprovação, que quando ela atinge o status pendente, né, ele faz a seguinte verificação. Tem uma condição, né, e essa condição ele consulta o valor de uma propriedade chamada opção, e caso ela tiver o valor excluir, ele dá um set return data to true, né, onde ele vai retornar verdadeiro, caso contrário, false. Quando for verdadeiro, ele vai mudar o status do ticket para aprovação em andamento, né, usando aquela mesma função que eu desenvolvi, que depois eu posso disponibilizar para vocês, né, e notificar esse grupo, né, de execução que a tarefa está pendente para ser executada. Caso contrário, ele ignora essa tarefa. Né? Como é que ele faz para ignorar essa tarefa? Ele coloca o status dessa tarefa para skip. Né? E a próxima tarefa é executada. Caso essa tarefa de aprovação seja rejeitada, se ela for rejeitada, o que vai acontecer? Ele vai mudar o status da ocorrência para cancelado. Né? Essa macro aqui em específico, eu demorei até para conseguir que ela funcionasse livre de falhas, né? Porque ela tinha uma série de problemas. Tá? Eu poderia simplesmente alterar o status do ticket para cancelado. Né? Mas não funcionava em todas as vezes. Né? Eu acabei descobrindo que existe uma função nativa chamada cancel tasks, através da função sendWait, né, que cancela primeiro as tarefas, né, e só depois eu cancelar o ticket com sucesso. Tá? E depois que ele acaba a tarefa de aprovação, ele vai para a tarefa de execução. A tarefa de execução, o que ela faz? Se ela atingir o status pendente, ela vai mudar o status do ticket para implementação em andamento, na verdade, tá? Mas é execução em andamento, e notificar o grupo, e quando esse usuário executar essa tarefa, concluir essa tarefa, ele vai simplesmente fechar o ticket. Define o status da ocorrência para fechado, que é o status CL. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui, né, na prática, como é que funciona isso. Então, eu vou aqui, arquivo, nova ocorrência, né, eu vou preencher. Esse formulário já é customizado, tá? Para ser um formulário bem simples. Ok. Incluir. Ok. Tá? Vou colocar a opção de excluir, exatamente para ele executar aquela tarefa de aprovação, né, e vou dar um enviar, que seria o salvar. Né? Vocês vão ver aqui que o ticket já foi alterado para aprovação em andamento, né? E a tarefa de preenchimento foi automaticamente concluída, e o grupo de chefia, né, o meu grupo de chefia, né, respectivo do solicitante, já foi atribuído e está com a tarefa de aprovação. A tarefa de aprovação aqui, vocês vão ver que eu até botei uma customização aqui que eu trago todos os status possíveis na forma de botão, né, que foi desenvolvido para facilitar o preenchimento. Eu vou aprovar ela. Caso eu aprove essa tarefa, ok, aprovei a tarefa, ele passa para a próxima tarefa, né, de execução, né, e o ticket, inclusive, já muda o status aqui para implementação em andamento. Depois disso, bastaria que eu fechasse esse ticket, né, ok, né, que ele vai fechar o ticket, né, normalmente, fechou o ticket e concluiu. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, por favor, me avisem. Abração.